Boa noite, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos. Livro de Marcos. Capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Todos acharam? Diz assim as Santas Escrituras Sagradas do Novo Testamento, na Nova Almeida Atualizada. Marcos, capítulo 1, verso de 1 a 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de vocês, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus abertos se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. E estava com as feras e os anjos os serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho, e dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, em Tua presença santa, te agradecemos, Senhor, por ter lido a Tua palavra, que ela enche o nosso coração de conhecimentos. Que a gente sai daqui sabendo o que Tu tens para cada um de nós. Pai amado, eu te agradeço pela leitura da Tua palavra. Ilumina nossas mentes e nossos corações para falarmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar sobre esse texto de Marcos. Aliás, eu estou escrevendo o livro de Marcos, uma devocional sobre esse livro, o Evangelho de Marcos. Dos 4 é o primeiro que eu vou expor. E eu queria destacar algumas coisas antes de entrar na mensagem. Eu quero trazer uma palavra rápida sobre Marcos. Marcos, ele é um livro
semelhante ao de Mateus e ao de Lucas. Ele é chamado sinóticos. Por que sinóticos? Porque se assemelha um ao outro. Porque o livro do Evangelho de João é bem diferente desses três. Mas Marcos tem uma peculiaridade diferente. Por exemplo, você não vai encontrar genealogia no livro de Marcos. Não vai encontrar dados biográficos, nada a respeito dele. Marcos aqui está focado no ministério de Jesus Cristo, certo? Entendeu? O autor é Marcos, mas segundo informa que Pedro ditava para ele, que era o primo dele, e ele escrevia, né? Pedro dizia para ele e ele escrevia, né? Este livro ele foi escrito depois dos anos 60, né, da nossa era, certo? E Marcos apresenta Jesus aqui como um servo, um cara que veio para servir. Jesus veio para servir. Por isso que ele disse certa vez: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida por todos vocês, né? É focado todo o testamento, todo o testemunho de Jesus, né? Aqui fala sobre a encarnação de Jesus, o cumprimento da lei, fala sobre sacramentos, sobre muitas coisas aqui importantes do ministério de Jesus, certo? E é isso que eu quero que você fique sabendo, que é o livro de Marcos que nós vamos estudar. Ou nós vamos expor a palavra de Deus todos os domingos, somente no livro de Marcos, expor essa palavra para você. E hoje eu quero falar sobre o tema do Evangelho de Jesus Cristo, né, que está no primeiro versículo, né? E eu diria para vocês o seguinte: olha, irmãos, eu me sinto muito feliz em escrever, né, ou em trazer narrativas do livro de Marcos sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo, né, que veio ao mundo, né? E ele veio ao mundo e assumiu a identidade do homem natural, com uma diferença: Jesus não teve pecado, exatamente para não ter pecado, para poder perdoar quem tem pecado, porque um sujo não pode, né, limpar outro, não é verdade? Então ele veio para perdoar a todos que acreditassem na sua palavra. Eles haveriam de crer e nascer de novo e ser nova criatura. Basta eles se arrepender do pecado cometido, da morte eterna, né? Ele então receberá a concessão de Jesus para ser uma nova criatura. É no primeiro verso que eu quero destacar. No segundo verso que eu quero destacar é o de número 9, que tem uma frase que diz assim: foi batizado por João no Jordão. Vamos ter uma ideia o que é esse batismo de Jesus. Como é que Jesus ia ser batizado se ele não tinha pecado nenhum, né? Certo? O batismo de Jesus Cristo, irmão, é mais do que uma prova que ele entrou na humanidade pecadora. Ele veio ao mundo e viveu como um de nós pecadores, certo? Para então poder fazer a grande façanha no mundo de perdoar nossos pecados. Veja que ele foi muito forte quando ele perdoou uma mulher, e aí os fariseus ficaram dizendo na casa dele lá, como é que, dentro da cabeça de cada um deles, como é que esse homem pode perdoar pecado, e ele é Deus, por exemplo, né? E Jesus lendo a mente deles, né? Outra vez, 4 homens, 5 trouxeram numa padiola, um homem, subiram por cima de uma casa, colocaram ele de frente a Jesus, um paraplégico, e Jesus olhou para o paraplégico e disse: perdoados estão os seus pecados. Aí fica tudo assombrado. Aí ele trouxe esse homem para ser curado, e ele vai e perdoa o pecado do homem. Aí Jesus disse: o que é mais difícil fazer? É dizer, perdoados estão os seus pecados, ou curar? Mais difícil é perdoar, porque só Deus pode perdoar, nenhum de vocês pode perdoar. Agora só Deus pode perdoar. Agora, já que eu perdoei ele, fique bom, meu jovem. E o rapaz ficou bom.
É esse nosso Deus. É esse nosso Jesus amado, o Filho de Deus. O Filho de Deus que saiu da eternidade e adentrou, saiu do tempo eterno e entrou no tempo que tinha que morrer. Todo mundo tinha que morrer. E Jesus entrou para morrer. Mas por que ele morreu? Porque ele assumiu os nossos pecados, teve que morrer. Não é? Então ele veio, encarnou-se na humanidade, amado, e habilitou-se para ser homem como nós, para poder perdoar-nos dos nossos pecados. Não é? Olha, meus irmãos, eu quero falar mais ainda no verso de número 14, pregando o Evangelho do Reino de Deus, né? Olha, meus irmãos, a missão, né, da vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, né, a este mundo tinha uma prioridade, e a prioridade era anunciar o Reino de Deus à humanidade perdida, né? Ele veio no tempo certo. Ele veio trazer o perdão, ele veio perdoar, ele veio transformar vidas, ele veio batizar as pessoas, não com água como João estava batizando ele. E o que foi que João disse nesse livro de Marcos, capítulo 2, verso 29, a gente vai ver lá na frente, ele disse, depois, eu batizo esse homem aí com água, mas ele veio para batizar vocês com o Espírito Santo. Provável. Todos nós fomos batizados depois do Pentecostes. Todos os crentes têm o batismo do Espírito Santo, que ninguém vê, só ele tem. Você pode ver o batismo que o pastor faz. Eu vi, né, ontem eu me encontrei com a filha de Gilvan, a Maeli, ia passando lá no shopping, um monte de gente, nem conhecia. Mas meu mamãe, pastor Marcos, pastor Marcos. E aí, eu sou a filha de Gilvan, Maeli, você me disse, não, o senhor foi que me batizou. Já com meninozinho, bebezinho, casada, né? Gostoso, né? Filha de Gilvan, que foi meu montador quando eu tinha loja, né? Entendeu, irmãos? Então ele veio para batizar a gente com o Espírito Santo. A água é uma exceção. Só é batizado com água quem é batizado com quê? Com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode ser batizado. Porque só quem é crente, quem criou, se arrependeu, é que é batizado com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo é que pode, o pastor Marcos vai batizar, ou qualquer outro pastor. Bem, vamos ver a nossa mensagem de hoje. O primeiro ponto, o Evangelho de Jesus Cristo, amado. Este Evangelho aqui, meus irmãos, há uma conexão entre Pedro e Marcos. Pedro ditou para Marcos tudo que aconteceu, que estava lá de Jesus, né? Então não é de Pedro, acho que Pedro pescador, né, Lara, não tinha escrita nem nada, né? Mas contava tudo que acontecia na missão. E João Marcos ia escrevendo, que era o primo dele. Ele escreveu o livro de Marcos, né? Que bênção, né? O evangelho mais antigo. Foi escrito depois dos anos 60, como eu já falei para vocês, né? E tratou sempre da pregação do Evangelho, né? E ele foi escrito, sabe para quem? Para a igreja romana, para os crentes de Roma. Ele foi escrito para eles. Cada dos 4 livros dos Evangelhos, cada um foi escrito para o judeu, para o grego, para romanos, né? E assim por diante. Sobre João Batista, meus irmãos, o profeta Isaías e outros profetas afirmaram que o seu conteúdo se baseava na missão do Senhor Jesus e tratou do servo de Deus, né, que veio ao mundo para trazer a missão da boa nova da salvação, né? O novo nascimento para o homem. E João Batista, ele foi o precursor de Cristo, né? Ele foi o precursor do Cristo, que trazia a mensagem da salvação para o homem mediante o arrependimento e crer nele. Isaías, antes de Cristo, ele anunciou que
que João veio preparar o caminho para Jesus. Olha o que diz Isaías 40, verso de número 4. Uma voz clama: no deserto prepara-se o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Em outras palavras, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que tira os empecilhos seus para ir para o céu. É isso que João Batista estava dizendo aqui, meus irmãos. João Batista ficou conhecido como a voz do que clama no deserto, né? Porque significa, amado, tudo sobre Jesus, amado Filho de Deus, que veio trazer a justiça de Deus para o homem, que veio trazer a justiça de Deus para o homem. Foi João Batista, o precursor de Cristo, quem é? O que veio na frente dele, o para-choque, né? O para-choque. Ele veio na frente de Jesus, né? Para o povo de Deus, para que o povo de Deus e os gentios, irmãos, né? Nas palavras desse precursor, ele afirmou que depois dele viria aquele do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, né? E João pregava assim, ó, e João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é maior do que eu. O batismo dele não é na água, é no Espírito, e que eu, do qual não sou nem digno, né, de curvar-me diante dele, né, nem desamarrar as correias das suas sandálias. É isso que João Batista estava falando sobre Jesus, irmãos, pregando a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, ele é o Filho de Deus, né? É o Evangelho, amados, de Jesus Cristo. Em segundo lugar, amado, o verso 9 diz: foi batizado por João no Rio Jordão. O batismo, amado, de Jesus, presta atenção a você que está me ouvindo aí pelo meu canal do YouTube e do Facebook. Olha, o batismo de Jesus Cristo, né, manifesta a sua identificação como homem. Ele tinha que ser homem como nós somos homens, não é? Homem do pecado. Ele não tinha pecado. Espera um pouco, que ele assumiu depois nossos pecados. Que mais na frente, no dia da última Páscoa e a primeira ceia, ele manifestou assumir o pecado do homem para poder pagar o pecado dele na cruz do Calvário e liquidar e acabar com a nossa dívida. E ao terceiro dia ele então ressuscitou para dizer assim: quem creu em mim agora vai ter para a glória de Deus um corpo glorioso que vai herdar a glória de Deus para todo sempre. É isso que ele veio fazer, prometer. Ele prometeu isso e ele mesmo deu exemplo. Ao terceiro dia ressuscitou. Está aí ele, a mulher viu ele, os homens 40 dias no mundo com os seus discípulos, acima e para baixo, ressuscitado, até comendo peixe, né? Comendo peixe, né? E Pedro ali à beira, amado, do mar da Galileia. Este é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. O corpo dele é o corpo que vamos ter. Aí pergunta: será que ele vai ter o corpo dele? Vamos comer o que lá na glória de Deus? Muita coisa boa, meu irmão. Acredito que ninguém tem nada lá, porque ele vai ser saciado plenamente, né? O batismo de João credenciou Jesus para ele assumir a missão, amado, de anunciar o reino de Deus para alcançar algum pecador. Ele veio para anunciar o reino de Deus e que está entre nós. Não podia ser um anjinho para aqui, para lá, aparecendo: ei, me ouça. Ele até disse: olha, o anjo não pode pregar não, porque qualquer anjo aparecer por aí diga que ele é anátema, ele não pode. Pregação não é para anjo. Até para que eu pregasse, eu tive que me encarnar na terra e ser um homem e depois morrer, porque eu assumi o pecado do homem. Então, nessas miríades não, né? O mundo, amado, nunca esteve tão preparado, amado, num tempo tão oportuno para receber a vinda do Messias, que tinha, amado, razão em dizer Paulo lá, os Gálatas, capítulo número 4, capítulo número
2, versos 4 e 5, né? Mas quando chegou a plenitude do tempo, 4 a 5, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção de filho. Verso 5, recebeu o Filho de Deus que veio para poder ser filho de Deus também, irmão de Jesus Cristo. É bênção demais, meus irmãos. E por último, irmãos, terceiro lugar, o verso de número 14, pregando o Evangelho do Reino de Deus, né? O mundo de hoje, meus irmãos, dos nossos dias, né? Desde os dias da vida de Jesus Cristo, amado, não há muita diferença entre aquela época e a de hoje. O pecado é o mesmo, a mesma coisa, condena o homem, né? Pois a incredulidade vem avançando em nossos dias, amados, de forma violenta, né? E o diabo vem oferecendo as melhores propostas. Enche os estados, enche os rinques, enche as arenas, enche tudo. Até crente vai de rodando no meio, porque eles não querem servir a Cristo. Querem servir o homem, gritar por 22 homens jogando. A metade dá uma torcida gritando, ensurdecida. A do outro também. Um lado gritava, outro lado gritava. E aqui na igreja ninguém se anima. E a igreja que até para ele dar glória a Deus e aleluia, né? Aqui ninguém é proibido não, né? Meus irmãos, é bênção de Deus, né? Só Deus faz isso, meus amados, né? Porque o homem natural, ele está enganado pelo inimigo, o diabo, que está aí, olha, gastando tubo de dinheiro. Se você fosse somar o dinheiro que é gasto com futilidade, com vários tipos de divertimento, não existia países passando fome. Mas o homem não olha para o homem. O homem só tira proveito e vantagem do outro que pode lhe dar. Eu quero que uma pessoa encoste numa pessoa pobre, não encosta. Encoste numa pessoa rica para ver se tem algum benefício. Porque assim é o homem, meus irmãos, né? A missão, amado, da igreja é apoiar o Senhor Jesus, a igreja de Cristo, a testemunha de Cristo, né? Para que eles evangelizem. Que coisa linda agora, Sales, lá em Junco do Seridó. Mandei todos os endereços das pessoas que pediram visita, pediram cursos, confessaram Jesus como Salvador. Que alegria, eu mandei mais de uma dezena de pessoas. A testemunha de Cristo entrou nas casas, falou de Jesus, as pessoas creram em Jesus Cristo. Foi o nosso avanço missionário em Junco do Seridó, na Paraíba. Nós precisamos obedecer a Deus, na missão de Deus, de evangelizar os pecadores. Estamos na reta final, meus irmãos, né, dos tempos, e agora, mais do que nunca, as profecias estão quase todas cumpridas para a volta de Jesus Cristo, amados, e o anticristo já ensaia por aí afora, e está para surgir a qualquer momento. A gente pode até dizer assim, pode demorar mais 100, 200, eu não sei, isso é com Deus, mas que a gente está perto da coisa, está, né? Os crentes que lêem a Bíblia sabem que essas coisas estão se afunilando, estão chegando ao final, e Jesus vai voltar. Nunca vi, se você somar da vida de Jesus até hoje, todas as profecias dadas na Bíblia Sagrada estão cumpridas. Falta só o anticristo que está por aí para surgir. Alguém que resolveu o problema do mundo todo. Vai surgir um cara aí que é ele. Eu estava ouvindo um candidato a prefeito aí que disse: comigo aqui na prefeitura não vai ter fome para ninguém. Aqui na prefeitura não vai faltar médico para ninguém. Aqui, quando eu assumir a prefeitura, ninguém vai ficar em fila de cirurgia. Quando eu assumir aqui a prefeitura, todo mundo vai ter um cartão para tirar seu dinheiro. Esse cara está dando uma pinta aí. Imagina um homem mundial querendo fazer isso. É o anticristo, vai enganar as pessoas.
E muitos vão receber o sinal da besta. E o sinal da besta são quantas letras? É 11, né? É o CPF. Me dê seu CPF. Pronto. Aí está aqui o seu dinheiro. E fica com você, ó, cuidado seu todo. Sabe quem é você? Quer falar com você? Puxa no computador. Vai buscar a Maria José ali. Traz ela para cá. É assim. A marca da besta. Cuidado com o seu CPF, viu? Concluindo, meus irmãos. Concluindo, Jesus é o Evangelho. Quem crê nele está salvo, né? O batismo para mostrar que ele foi encarnado e passou a ser o homem pecador como nós, quando assumiu os nossos pecados. Por exemplo, ele viveu 30 anos no anonimato, 3 anos no ministério dele. No último dia celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. E ele pegou o pão e disse: este é meu corpo que vai ser trucidado na cruz do Calvário com vocês. Comam dele todos. Aí disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. E na hora que terminou a ceia, o traidor saiu da celebração. E ele assumiu os pecados dos 11 e de toda a representação dos crentes até hoje. E foi para o Getsemane orar, para ali falar com Deus, com os pecados de todos que creram nele. E lá no Getsemane, ele orava a Deus em agonia, suando sangue e dizendo: afasta de mim a morte na cruz do Calvário. Afasta de mim a morte na cruz do Calvário. Afasta de mim aquela agonia. E lá pois o apóstolo tudo dormindo, voltava e os apóstolos tudo dormindo durante toda a madrugada. E já no último ronde ele orou a Deus e disse: não faça a minha vontade, faça a tua vontade, ó Deus. E ali sossegou e saiu para pegar os discípulos para ir para a rua. Quando ia saindo no Jardim das Oliveiras, lá vinha a pretória, os soldados para prendê-lo, porque agora ele ia ser morto, porque ele tinha pecado, assumiu o meu pecado, assumiu o seu pecado. Agora ele tinha que ser morto, porque a alma de pecar, essa morrerá. E o homem encarnado teve que morrer na cruz do Calvário para se cumprir o que Deus disse a Eva e Adão e a serpente. Ele diz lá em Gênesis 3:15: colocarei inimizade entre você, serpente, e você, mulher, e você, homem. E disse mais: olha, esse diabo aqui vai ferir o calcanhar dele, que é a morte na cruz, mas ele vai ressuscitar e vai esmagar a cabeça da serpente e dar vitória contra a morte. Não há mais morte, a morte foi vencida. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 54: onde está, ó tu, ó morte, a tua vantagem? Não tem, porque quem creu em Jesus Cristo nasceu de novo e tem a vida eterna. Amém, irmãos?